estamos recebendo em nossa casa Vitor Silvestre, do Centro Espírita Joana de Ângeles, de Juiz de Fora, que vai falar para nós sobre remorso e arrependimento. Boa noite, gente. Tudo bom? Eu acho que a palestra aqui já foi lida. Porque até bateu em cima, né? Então a gente vai trabalhar sobre duas situações aqui que a Joana de Ângeles fala e que nós vamos abordar aqui, ampliar mais um pouco. Primeira coisa, nós vamos falar sobre remorso e arrependimento, mas aqui ninguém tem esse tipo de problema, né? Ninguém nunca teve remorso e nem arrependimento, porque nós somos, quem frequenta aqui a Caminho da Luz, né? São espíritos de luz, então não tem nenhum tipo de problema com relação a esse assunto. Mas qual a diferença entre remorso e arrependimento? Porque aqui ela fala, né? Nada de entregar-se ao desalento ou ao remorso, e não deixar-se consumir pelo arrependimento. Qual a diferença entre um e outro, vocês sabem? Que tem gente que fala assim, se arrependimento matasse, né? Tem gente que fala, eu não teria feito isso, não teria feito aquilo, ou então estou morrendo de remorso. Qual a diferença entre um e outro? Lembram de alguma coisa? Remorso é uma coisa negativa, né? É um benefício, uma fixação. Arrependimento é simplesmente compreender que você fez alguma coisa errada, né? O que vocês acham? A lei do... Quem discordar dele, levanta. Aqui, gente, vamos continuar aqui, ó. Para a gente entender essa dinâmica, nós vamos ter que fazer um retrospecto aí do móvel das nossas ações, das ações humanas. Porque se a gente for analisar com bastante profundidade, nós vamos perceber que a nossa vida, ela é, vamos dizer, 90% a 95% automatizada. Nós somos criaturas que vivemos no piloto automático, obedecendo aos nossos instintos, aos nossos condicionamentos. Como é que esses condicionamentos, esses instintos surgiram? Surgiram bem lá na nossa história, desde a nossa criação, evidentemente passando pelos reinos inferiores, principalmente no vegetal, no animal, até que a gente adentre a estrutura hominal. Nós trazemos muito das nossas passagens por esses reinos inferiores. Até hoje, a gente tem dentro de nós esses instintos de forma bem pesada. O instinto de conservação da vida, o instinto de preservação da espécie, o instinto da segurança, de trabalhar junto à prole. Até hoje a gente traz isso, sob a forma de egoísmo, porque faz parte. Se não fossem os instintos, a gente já não existiria, a gente morreria. Imagina o leão está com fome, ele acha que vai achar um supermercado, alguma coisa para ele comer. Não, ele vai atrás da caça. Na época do cio, ele vai acasá-la. Ele está protegendo a prole, ele vai lá e mata o outro. A gente hoje ainda tem essas heranças. A gente traz fortemente em nosso psiquismo todas essas condições. E a gente vive ainda esse automatismo como se a gente estivesse na era de Moisés. Que na era de Moisés o que tinha mais era a questão do olho por olho, dente por dente. Vocês acham que hoje a gente vive assim ou não? Olho por olho, dente por dente. De uma certa forma, o que vocês acham? Eu vou falar algumas frases, vocês vão acrescentar. Pau que dá em Chico. Pode completar, dá um quê? O vento que venta lá. Chumbo trocado. Tá vendo? Bateu. O que é isso? É a tradução de olho por olho, dente por dente. Quer dizer, mentalmente, nós estamos vivendo há 4.000 anos atrás. Porque isso é da época de Moisés. 4.000 anos atrás. Haja instinto, haja condicionamento. A gente não consegue perdoar, a gente tem um instinto de revidar, até hoje.
Então, por isso que fica difícil a gente conhecer os nossos atos, porque os nossos atos a gente não percebe como que a gente executa eles. A gente só vai perceber depois que fez. A gente vai pôr a mão na cabeça e falar, meu Deus, o que foi que eu fiz? Se eu tivesse pensado, só que a gente não pensa. A gente só vai pensar depois que fez, porque a gente está sempre no automatismo. A vida nossa é toda automática. Você já levanta, escova o dente, vai, toma um café, leva a criança no colégio, vai trabalhar, faz alguma coisa, busca, tá tudo automatizado. Até você enfiar a chave na fechadura lá do carro, você já está conversando, liga o carro, está pensando em alguma coisa, passa a primeira, segunda, põe a embreagem, agora não precisa de carro automático, e vai assim, o tempo todo. O nosso corpo é totalmente automatizado. Nós estamos aqui, mas ninguém está prestando atenção no lanche que fez. Os rins estão funcionando, o coração está batendo, ninguém está percebendo. Né? O sangue está circulando, a parte metabólica está sendo realizada. E nós estamos, os pulmões estão funcionando, mas tudo automático. E o nosso aspecto também de questão moral também é automático. Porque a gente fala, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Ou seja, não quer nem pensar em modificar, porque acha que nasceu assim, vai morrer assim. É a síndrome da Gabriela, vocês conhecem? Eu nasci assim, eu morri assim, vou viver assim, não sei. Não tem aquela música, Gabriela? É a síndrome da Gabriela. Ela vai ficar assim. Ou seja, ela não se permite modificar. Então, quando a gente sai do instinto para uma situação melhor, a gente vai começar a pensar nas ações que a gente faz. Por que eu xinguei aquela pessoa? Mas por que eu tratei mal aquela pessoa? A gente não só vai pensar depois. Então, quando a gente tem essa perspectiva, que a gente sabe que a gente é fadado à perfeição, que a gente tem um destino maravilhoso, que é ser perfeito, tanto em termos morais como em termos intelectuais, que um dia nós vamos chegar lá, quer queiramos ou não, que nós somos imortais. Nós nunca vamos morrer. O que morre vai ser os nossos corpos, que a gente vai revestindo deles ao longo das encarnações. E à medida em que a gente sai dessa animalidade, a gente traz essa herança, esses condicionamentos, que a gente tem que começar a se livrar deles. Se livrar no bom sentido, porque no início eles eram necessários, na época animal. Mas agora nós somos animais racionais. Então a gente tem que usar a razão, o livre-arbítrio, a capacidade de decidir e a responsabilidade dos atos que a gente realiza. A gente tem que sair dessa mesmice, dessa rotina. Como? Aí a gente vai começar a fazer uma primeira pergunta. O que eu faço aqui? Qual o sentido da minha vida? Por que eu estou nessa família? Qual é o meu papel no mundo atual? Se a gente não tiver resposta para isso, a gente está sem saber para que a gente vive. Senão a gente fala, eu vivo para quê? Para crescer, estudar, casar, ter filhos, aposentar, morrer. Aí depois eu reencarno. Para quê? Para nascer, crescer, casar, ter filhos e morrer. Se eu não mudar isso, vai continuar. Para que eu sirvo? Para isso, isso, isso. A gente vai continuar fazendo a mesma coisa. A gente tem que dar um salto qualitativo para a gente definir qual o sentido da minha vida. Não é? Por que eu existo? Ou para que eu sirvo? A gente tem que fazer essas perguntas. Então, quando a gente começa a fazer essas perguntas, a gente começa a sair... a gente tem uma percepção dos nossos atos de uma forma diferente. Quando eu penso assim, por que eu existo? Por que eu tenho condição? Porque eu estudei, e o outro que não estuda? Quando eu começo a perceber que eu tenho chance de passar o conhecimento que eu tenho para outra pessoa, eu já estou ampliando, eu estou saindo do condicionamento, estou prestando atenção no mundo que eu vivo. Então a minha percepção está aumentando. Então a gente vai classificar os homens da seguinte forma: as pessoas que agem inconscientemente. Vocês já viram, por exemplo, um repórter entrevistar
um assassino, teve diversos agora. O rapaz lá matou a esposa, matou o filho e ele foi pego, ele não se suicidou não. Aí o repórter perguntou, você se arrepende do que você fez? Ele falou, não. Você faria de novo? Faria. Você não sentiu nada? Falei, não. Essa pessoa, em termos espirituais, ela está dormindo. Ela não tem consciência do que ela fez. As outras pessoas ficam chocadas, até o delegado falou, eu nunca vi uma pessoa tão fria. Quer dizer, o próprio delegado falou, essa pessoa não está normal. Assim, o nível de consciência dela é baixo. Não tem. Né? Ou seja, trabalha só com impulsividades, trabalha só com respostas, com agressividade. É o tipo de pessoa. Quer ver mas isso não quer dizer que quem é impulsivo é porque é ignorante, não. Tem muita gente de paletó que está no Senado, coisa que são também inconscientes. Mete a mão na merenda escolar, desvia dinheiro, é corrompido aqui, corrompe lá. A pessoa não tem noção da posição dessa pessoa como político, coisa, para fazer um trabalho em benefício do Brasil, faz em benefício dele. Então, consciencialmente, essa pessoa, ela é inconsciente, ela não está percebendo a situação difícil que ela está fazendo com que outras pessoas vão passar. Seja na merenda, seja quem desvia remédio, ou médico que coloca uma prótese diferente, ou engenheiro que em vez de colocar material de primeira, fala que colocou material de primeira, vai colocar material de segunda e vai tirar o dinheiro e vai ficar com a diferença. Essas pessoas são pessoas inconscientes, acham que está naquela lei. Para mim tudo é do egoísmo, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Não tem esse ditado também? Em primo loco, barriga meia. Primeiro lugar, minha barriga. Ou então vou puxar a brasa para minha sardinha. É isso que a gente está até hoje. Até hoje a gente não está consciente que a gente precisa mudar. Mas o que a gente faz? A gente, igual ele falou, a gente vem, assiste a reunião, vai tomar o passe, água fluidificada e vai embora. Na semana que vem a gente reúne também a quarta-feira e de 3 anos para cá mudamos alguma coisa? Ficamos mais conscientes de alguma coisa? Se a gente não fizer essa revisão, a gente está marcando passo. Então o primeiro é o homem inconsciente. O segundo já é o homem que em determinados momentos começa a perceber a realidade. Seja através de uma palestra, da leitura de um livro, ou uma página que encontrou no ônibus, ou de vamos dizer assim, uma coisa na internet. Então, essa pessoa fala, isso que eu não sabia que isso aqui era interessante, vai lendo, e começa a se modificar. Essa pessoa, em função de determinados acontecimentos, ela pode ter o remorso, principalmente quando a gente chega na fase da velhice. A gente vai olhando o que a gente fez para trás e vai falar, quanto tempo eu perdi. Porque à medida que a gente vai envelhecendo, à medida que a gente vai sendo mais experiente, a gente vai vendo aquilo que a gente fez. E aí vem dando, se eu pudesse, né? A gente não fala assim, se eu tivesse condições, se eu tivesse mais saúde, eu não faria tal coisa. Mas quer dizer, já é um prenúncio de um despertamento. Embora seja tarde para a atual encarnação, mas nunca é tarde para a situação de espírito, porque o espírito é imortal. Então, o remorso vai funcionar aí como primeiro lampejo. Depois, tem essas pessoas que já despertas pelo remorso, adotam uma postura de modificação do ato que fez, premido pelo arrependimento. O arrependimento é aquela situação em que a pessoa vê a extensão e, através da vontade, da perseverança e da esperança, vai envidar esforços para sair daquela situação infeliz para uma situação melhor. Esse é o terceiro. Tem o quarto, que já está numa posição de já colher o sofrimento do ato que fez, que teve remorso, se arrependeu, agora está expiando. Então, e tem o quinto, que já passou da fase da expiação, agora ele vai reparar.
Vai reparar de que forma? Se quitando com a pessoa a qual prejudicou, seja através do trabalho no bem, reparando aquele contexto que ofendeu a criatura. Porque não basta eu matar alguém, me arrepender, ter remorso daquilo, me arrepender, sofrer e acabou. Se eu não reparar com a pessoa que eu prejudiquei, não vai valer. Vai ficar faltando alguma coisa. Então, a pergunta que se faz lá, que o Emmanuel vai responder para a gente é essa. Estou na tua frente aí, né? Não? O remorso é uma punição? Ele respondeu: o remorso é a força que prepara o arrependimento. Da mesma forma que o arrependimento é a energia que precede o esforço regenerador. Então, o primeiro lampejo que a gente vai ter é o remorso. O remorso vem antes do arrependimento, da mesma forma que o arrependimento vem antes do processo regenerador, ou seja, antes da expiação, antes da reparação. Então, é um choque espiritual nas características mais profundas do ser. Ele é a transição para a luz, através do qual nós, homens, se estivermos imersos nesse processo, nós vamos receber a cooperação indireta dos amigos espirituais para retificar os nossos desvios e renovar nossos valores morais. É isso. Então, o remorso não é uma punição. O remorso é uma colheita nossa, é uma força que nós temos em nós, em percebendo o erro que fizemos, a gente engendrar um processo de melhoria. Então, para isso, a gente vai ver agora a diferença entre remorso e arrependimento. A gente já viu que não é a mesma coisa, né? O remorso é um sentimento e o arrependimento é uma vontade. O remorso é a consciência dolorosa de uma falta passada, somada à vontade de evitá-la daí em diante e, se possível, repará-la. Em termos espíritas, o remorso é o prelúdio do castigo. Eu não gosto desse termo, mas eu deixei aqui porque eu peguei da internet. Não existe castigo, né? O remorso é o prelúdio do acordar, enquanto o arrependimento, a caridade e a fé nos conduzirão à felicidade. Vocês já imaginaram, por exemplo, uma pessoa que vai no supermercado e quando volta o filho dele está morto dentro do carro? E daí? O que vai fazer? Você vai falar com ele: não foi culpa sua, mas a criança morreu. Você pensa bem o remorso desse pai, né? Pensa bem que situação. Ou então a gente mesmo trata mal um filho e depois a gente vai ver que a gente foi injusto. Aquilo fica na cabeça da gente. Como a gente é muito orgulhoso, a gente não faz o quê? Não se desculpa, não vai atrás, não conserta. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tem um livro que eu não sei se vocês já leram, que chama Mensagens do Pequeno Morto. É um livro antigo do espírito Neio Lúcio, através do Chico Xavier. Esse Neio Lúcio, ele conheceu um rapazinho no plano espiritual que ele desencarnou com 14 anos. E ele desencarnou com difteria. Então, esse rapazinho, depois que ele melhora, ele vai, através do Chico Xavier, sob a supervisão do Neio Lúcio, escrever algumas cartinhas para o irmãozinho dele que ficou na Terra, e ele vai contando como é que foi a desencarnação dele, quem que apareceu para ele, como é que o pai e a mãe chorando prejudicaram ele, o encontro, o reencontro com a avózinha, onde ele está estudando agora, que é num parque, espécie de um colégio e tal. Então, um dia ele escreve o seguinte, falando para o irmão dele: lembra-se de Bichaninho, o gato de Dona Susana que eu matei a pedradas? Falando com o irmão.
Ó, como me custa contar tudo a você. Aqui nas aulas do parque, é onde ele frequenta, estuda, à medida que fui recebendo os ensinos do nosso professor de obrigações humanas, olha a matéria que ele estuda, obrigações humanas, professor de obrigações humanas. À medida que ele foi recebendo os ensinos, ele foi recordando a falta dele mais nitidamente. O conhecimento de nós mesmos, ou seja, a conscientização diante do universo, diante da vida, ao que me parece, acende uma luz muito forte nas zonas mais íntimas do nosso ser, na consciência. Com essa claridade misteriosa, minhas recordações dos dias que se foram surgem completas e movimentadas em minha imaginação. Ou seja, à medida que ele frequentava o parque, o professor ia ensinando, ele ia sendo inundado por uma clara conscientização, vamos dizer assim, e nessa conscientização ele verifica essa falta dolorosa para ele, que ele ter matado um gato a pedradas. E ele vai falar, é assim que penetrando o fundo de mim mesmo, revi minha vítima, ouvindo-lhe de novo os gemidos angustiosos. Inundada pela luz da verdadeira compreensão, minha visão interior permanecia como que alterada. Comecei a ver Bichanin em toda parte. Trazia-o comigo no estudo, no recreio, no serviço, no descanso. Quer dizer, ele ficou com aquela imagem do gato em circuito fechado, só pensava naquilo. Chegou um momento em que eu não pude mais. Gritei com toda a força. Pedi socorro ao professor e aos colegas. Nosso instrutor falava justamente nesse instante sobre o amor e a gratidão que devemos aos animais. E dentro de minha consciência, ele fala consciência, né? Nesse minuto inesquecível, os olhos aflitos do gatinho pareciam procurar os meus, suplicando piedade. E ele entra num processo, né, de dificuldade. O professor o aconselha para ele sair daquela situação. Aí o professor fala para ele: em todos os instantes consagrados a recreios e diversões, encontro árvores para cuidar e animaizinhos daqui, aos quais posso auxiliar com eficiência e proveito. Eu, que tanto me alegrava vendo as aves perseguidas pelos meninos fortes, hoje me dedico a ajudar pequenos pássaros na construção de ninho. Então a gente viu aí, né, assim rapidamente, o remorso, o arrependimento, o sofrimento, a angústia dele, à medida que ele ia ficando mais consciente. E como é que ele ia reparar com um gatinho? Foi através de outros gatinhos, de outros animais. Então ele se quita com a consciência cósmica e fica mais tranquilo. Alguém aqui já matou algum passarinho, já matou algum gatinho, já fez uma arapuca, matou um pernilongo, alguma coisa assim? Né? Porque outro dia eu estava fazendo essa palestra, uma pessoa levantou a mão e falou: e matar pulga, pode? Eu falei: não, mas também você vai avacalhar com a minha palestra. Matar pulga, pernilongo e tal. Eu estou falando animais. Ele, com 14 anos, ele matou um gato a pedrada. Imagina o lance, igual a mulher adúltera sendo, né? O pessoal tampando o pé da neve, precisa se matar um gato até a morte. Mas isso é pergunta da intenção, né? A intenção dele era matar. É. E tanto é que a intenção dele era matar, que ele se arrepende e ficou nessa crise consciencial. E somente essa crise, ela foi solucionada quando ele tirou, porque ela estava recalcada na consciência dele. É o que fazem os psicólogos, os terapeutas, retiram essa crise e trabalham aquela crise. Porque enquanto a gente não definir o ponto central, por exemplo, do medo, da depressão, enquanto a gente não tratar isso direitinho, a gente ainda vai ter resquício. No caso dele, só quando ele percebe que o professor estava falando das atitudes que a gente deve ter com o animal, a gente vai melhorar. Evidentemente que na faixa etária dele é diferente. É diferente de um homem, por exemplo, assassinar uma pessoa a sangue frio. Mas as fases que a gente vai passar são as mesmas.
Então vai ser o remorso, o arrependimento, porque não tem jeito de a gente fugir disso. Isso está lá, nós vamos ver aqui agora mesmo, está lá no céu e inferno, o Código Penal da Vida Futura. Não tem jeito. Então, Benedita Maria, através do Raul Teixeira, vai falar o seguinte: o remorso é um ácido que corrói a harmonia do coração. Olha que coisa interessante. Porque o remorso, quando ele corrói, a pessoa que está inconsciente, ela não tem capacidade de entender a gravidade do que ela fez. Então, para ela, está tranquilo, eu não fiz nada de errado, mesmo seja uma coisa absurda para os outros. Se a gente já está com um processo de remorso, já significa que nós já estamos num processo de evolução. Porque a gente está reconhecendo alguma coisa. Alguma dor, o remorso está corroendo aquela harmonia, entre aspas, fictícia. É o ruído que desassossega os silêncios da alma. É o grito surdo da covardia moral de quem, por não se respeitar, não respeita os demais. O remorso só tem sentido quando abre espaço à expiação, ao acerto de contas e ao resgate. O remorso somente tem sentido na função de conscientizar-se do mal feito. Perante qualquer situação que lhe possa perturbar a tranquilidade, volte atrás e peça desculpas. É o que eu estava dizendo. A gente é muito orgulhoso. Quando a gente perceber, depois que a gente fez um ato desagradabilíssimo, havendo possibilidade, retome o diálogo com aquela pessoa e se exponha para ela. Não deixe essa situação ficar como uma mola represada no nosso inconsciente. Porque um dia, aquilo que é premido, se a gente soltar, ele vai voltar. Então é por isso que a Benedita está falando aqui: volte atrás e peça desculpas. A gente tem que vencer o egoísmo, a vaidade, o orgulho. Tá? E aí a gente vai estudar. Aqui, ó. Isso aqui está no Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura. Kardec vai trabalhar arrependimento, expiação e reparação. Hoje em dia a gente está antes do arrependimento, conforme o próprio Emmanuel coloca, o remorso. O remorso antecede o arrependimento. Aí ele fala, são as 3 condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, não adianta, por exemplo, ele me perdoar. Ele, pelo fato de ele ser evoluído, ele vai perdoar a falta gravíssima que eu fiz com ele. Mas eu vou passar primeiro pelo remorso. Eu tenho que conscientizar que eu fiz algo de errado. Vou me arrepender e vou passar por uma situação em função da falta que eu fiz com ele. Mas ele já me perdoou. Sim, ele já. Mas a minha consciência não. Aí eu vou ter que reparar a situação que eu fiz com ele, já que ele me perdoou, com outra pessoa, com a economia cósmica, com a harmonia universal. Com outra pessoa, cuidando de alguém, ajudando o outro. É o que ele fez com o gatinho. Ele não podia pagar com o gatinho, ele foi fazer o quê? Cuidar das árvores, cuidar dos pássaros. Ele começou a fazer um trabalho no bem. É a reparação ao ambiente cósmico, ao ambiente espiritual. Então, até que os últimos vestígios da falta desapareçam, a expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais. Porque tem gente que acha que fez uma falta muito grave, vai ter como consequência uma doença, tal. Não, não é só isso não. E se vier com um problema moral, um problema de perseguição, uma depressão,
um fato qualquer, né, que a gente estipule aí, que essa pessoa já tenha essa tendência para as coisas negativas, que ela não pode ser feliz. Né? Não sei se vocês já repararam, tem pessoas que trazem uma característica interessante. Eu tinha um sócio, há tempos atrás, que era uma pessoa sempre negativa. Um dia, eu estou vendo que ele estava se procedendo de uma forma diferente, alegre, sabe, assim, dado com todo mundo, rindo, todo afável. Eu fiquei quieto. No finalzinho lá da obra, do dia, ele chegou para mim e falou: Vitor, estou querendo falar um negócio com você. Esse dia, eu não sei porque eu acordei, mas num bem-estar que há muito tempo eu não sinto. Eu achei assim o dia maravilhoso, os passarinhos, entrou numa de poeta, né? Tudo tá tão bom, o sol, tudo assim. Eu falei: que ótimo. Eu falei: mas e daí? Eu estou preocupado. Eu falei: mas você está preocupado com o quê? Ele falou: alguma desgraça vai acontecer. Eu falei: por que você está associando esse seu sentimento tão assim, alto astral, com um problema sério? Ele falou: porque quando a esmola é muita, o santo desconfia. Eu falei: mas em que sentido? Não, alguma coisa vai acontecer, porque eu nunca tive um dia desse. Então, o que estava passando na consciência dele? É aquela questão, lógico que eu não ia falar isso para ele, mas estava claro ali a questão da culpa. Porque ele não podia se permitir a sentir-se bem. Porque todas as vezes que ele fosse sentir-se bem, o próprio passado dele fala: você não pode ser feliz. E ele não sabe por que não pode. Porque ele traz aquela carga de negativismo. Ele acha que ele só merece ser infeliz, que ele não merece ser feliz. Então o inconsciente bloqueia. Então isso é muito comum, tem as pessoas que não se permitem a ser felizes, porque se for feliz, algo vai acontecer, porque ele não merece ser feliz. É como se o inconsciente dele: você tem que sofrer, você tem que sofrer. E ele não sabe por quê, só que ele não pensa assim, ele pensa de uma forma negativa: algo de ruim vai acontecer comigo se eu for feliz. Entendeu? Então é nesse sentido que essas questões morais trabalham aqui conosco. Não é só coisa física. Muitas vezes a gente vem com saúde perfeita e vem com um filho problematizado, com drogadição, com alcoólicos, ou com uma violência extremada. Mesmo que não seja isso, mas tem um antagonismo com os pais, uma coisa incrível. São as questões morais. E a gente vai compreender também, por isso que Jesus fala: reconcilia-te com teu adversário enquanto você está junto com ele, caminhando. Vai, peça desculpa, lembra? Aqui, ó. Opa. Aqui. Aí nós falamos da expiação. Agora, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito mal. Olha só. Quem não repara os seus erros numa existência, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência ulterior, posterior, em contato com as mesmas pessoas que de si tiveram queixas e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes reconhecimento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Não é à toa que essas condições aqui a gente vai achar isso dentro da nossa própria casa. A gente está junto com as pessoas que a gente precisa reparar. Não é por acaso que a gente se reúne no mesmo núcleo familiar, porque família é uma reunião de espíritos compromissados entre si, através de situações visando a reparação. Joana de Anjos, no livro SOS Famílias, fala isso. Então família, não vai existir família perfeita, porque não somos nós que estamos reunidos com outras formas, pai, mãe, filhos, irmãos, mas com o mesmo compromisso entre nós, reparando ou aparando arestas em vias da reparação. Então é por isso que, se a gente não reparar, a gente vai achar-se numa outra oportunidade com as mesmas pessoas.
e em condições que a gente mesmo pede. A gente não vem aqui obrigado na mesma família. Porque no plano espiritual, após o período perturbatório que a gente passa, a gente vai cair em si. E vai verificar agora, sem os impedimentos de um corpo carnal, o que a gente fez, a extensão do que a gente fez. E a gente vai perceber como que os espíritas, nós espíritas, por conversas que a gente tem, e nos livros de André Luiz, nos Mensageiros, e no hospital que Eurípides Barçanufo fundou, o Hospital Esperança, só para espíritas falidos, porque não conseguem conviver com aquela oportunidade grandiosa, aquele ensinamento que tinham e não fizeram nada. Então estão numa fase de remorso, uma coisa incrível. E foi por pena, por piedade, que Eurípides Barçanufo solicita a criação desse hospital, Hospital Esperança, só para espíritas. E a gente vai ler no livro Os Mensageiros, tem lá os doutrinadores falidos, os médiuns falidos. O que é isso? É porque lá a gente vai falar, meu Deus, o que eu fiz? É o remorso. O remorso não tem local para bater, para acordar. O remorso vem numa viagem, numa leitura, numa conversa. Mas a gente tem que estar começando a pensar em abrir a consciência, né? Então por isso que é importante a gente estudar isso. Aí vem a questão da culpa. Eu peguei esse texto aqui, ainda tem mais, de uma psicóloga espírita. E ela falando sobre culpa, que a gente pode colocar como se fosse remorso, arrependimento e reparação. Então ela fala o seguinte: culpa ou remorso é a consciência de um erro cometido através de um ato que provocou prejuízo, material ou moral, seja para si mesmo ou para alguém. Como é que eu vou ter remorso de um ato que eu fiz contra mim mesmo? Vocês se lembram de alguma coisa? Como é que eu posso ter remorso de um ato que eu fiz para mim mesmo? Primeiro é o suicídio. Pessoa suicida, a primeira coisa que acontece com o suicida é o remorso. Porque não conseguiu acabar, né? E a decepção. Primeiro a decepção, depois o remorso. Que a pessoa vai ver que se matou por uma coisa tão infantil, né? E a outra, a nossa gula, a nossa raiva, nosso ódio, a gente vai bombardeando o corpo. Por isso que a maioria de nós somos suicidas indiretos. A gente chega lá muito antes do tempo. Então, a consciência do erro traz para nós sofrimento, que pode ser vivenciado de forma saudável ou patológica. Outra pergunta: como que eu posso vivenciar um sofrimento de forma saudável, né? Então ela fala o seguinte: a culpa saudável nos leva ao arrependimento sincero e que, embora sofrendo, revestido de dor, impulsiona o ser à reparação. Ou seja, eu fiz alguma coisa, percebi aquilo que eu fiz, a extensão do meu erro, entrei no processo da culpa ou do remorso, e agora a culpa saudável vai me levar para o arrependimento, porque no arrependimento é que procede o esforço regenerador, através da vontade, da perseverança e da fé. E embora sofrendo, eu vou propenso à reparação. Agora, a culpa patológica, ou seja, o remorso, a gente só tem esse pensamento em circuito fechado. Eu sou um ser que eu não mereço perdão, eu sou assim, só fica pensando nisso. A pessoa acredita que ao sentir a dor do remorso repetidas vezes, já está sendo punida, já está pagando. Não é verdade. É um monoideísmo em que a pessoa se autoflagela sem conseguir se libertar do processo ou evoluir. Vai ficar naquela mesma situação. É a pessoa que só fica falando a mesma coisa. E essa pessoa que tem um remorso muito, ela passa a ser chata, porque ela só vai falar aquilo. Você vai encontrar com ela, ela está sempre reclamando daquela situação. Não modifica. Fica sempre achando que em falar que é uma pessoa infeliz, que é uma pessoa criminosa, assim, ela já está sendo liberada das dívidas delas no caminho para a reparação. O que é em verdade, né?
O remorso faz o homem sofrer, mas não liberta. Mais amadurecido psicologicamente, esse homem avançaria pelo caminho do alto perdão e seguiria em direção à reparação. Cláudia Gellenter. Vocês já leram esse livro aqui? Crônicas de Além Túmulo? Alguém já leu? Esse livro é do irmão X, né? E o irmão X, nesse livro, ele tem diversas entrevistas, ele faz diversos contos, narrativas, nenhum deles chama-se Entrevista com Judas. E ele narra que numa época de Semana Santa, numa sexta-feira, ele vai, em espírito lógico, visitar Jerusalém. Chegando lá, ele foi para o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Quando ele chega lá, ele vê de costas um espírito assentado no alto do monte, olhando a cidade também. Só que ele não percebeu quem que era, mas ele sentiu uma irradiação assim, carinhosa, fraterna, vinda daquele espírito, e ele se sentiu cativado por aquele espírito sem saber quem era. Aí alguém fala para ele, aquele lá é Judas. E ele não perdeu tempo, foi fazer uma entrevista com Judas, né? Então, uma das perguntas, ele falou assim, e você chegou a salvar-se pelo arrependimento? A gente vê aí que o Humberto de Campos não assistiu a palestra, que ele já falou logo de cara no arrependimento. Aí o que Judas falou? Não consegui. O remorso, a primeira coisa que Judas fala, o remorso é uma força preliminar para os trabalhos reparadores. Depois da minha morte trágica, isso ele falando do que ele vivenciou. Depois da minha morte trágica, ou seja, o suicídio, submergir-me em séculos de sofrimento expiatório da minha falta. Você viu que ele sentiu primeiro o remorso. Depois teve o arrependimento e depois o processo expiatório. Durante séculos, sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. E as minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Vítima, continua ele, vítima da felonia e da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime na Europa do século XV. Desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me aviltavam, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na terra, sentindo na fronte o ósculo de perdão da minha própria consciência. Significa que ele não precisa mais reencarnar na terra, como ele fala aqui, e que ele já se considera quitado com a dívida dele. Quanto tempo levou isso? 15 séculos. Né? Na Europa do século XV, não foi 1400 e poucos, porque a gente fala século, mas é 1400 e poucos anos. Todas as reencarnações dele, dolorosíssimas. E ele fechou o ciclo das reencarnações dele na Terra, sentindo o ósculo do perdão da minha própria consciência. Sobre o meu nome, ele continua, pesa a maldição milenária, que todo mundo, né, ao Judas ali, né, olha isso aqui, como sobre esses sítios cheios de miséria e de sofrimento. Porém, pessoalmente, estou saciado de justiça, porque já fui absolvido pela minha consciência no tribunal dos suplícios redentores. Aí eu vou mudar totalmente de assunto aqui. Vou falar de Joana d'Arc. Alguém lembra de Joana d'Arc aqui? Ouviu dizer? Ouviu? Muito bem. Então, Joana d'Arc, ela vai desencarnar com 19 anos. E ela solicita ao rei que lhe desse um contingente de homens, tal, que ela iria lutar contra os ingleses, porque os ingleses queriam dominar a França.
E ele concede e ela é vitoriosa em Orleans, etc. Tal. Mas ela é traída, porque tinha muitos interesses. Foi presa e depois mandaram-na de volta, porque ela dizia que estava vendo espíritos, conversando com Miguel Arcanjo, com Santa Catarina e com outras. E aquilo a igreja aproveitou para fazer um tribunal bastante direcionado para que ela fosse executada em praça pública, porque geralmente as pessoas que conversavam com os espíritos, principalmente mulheres, eram consideradas bruxas, hereges. E a fogueira, através do fogo, é que é para acabar com aquela situação. Então ela foi condenada. Ela foi condenada. Esse extrato que a gente está falando aqui foi através do livro de Leon Denis, chama Joana d'Arc Médium, porque Joana d'Arc era o espírito guia de Leon Denis. E hoje Joana d'Arc é o espírito responsável pela França. E depois que ela foi executada, ela foi canonizada pela mesma igreja que a mandou para a fogueira. Vai entender. Então, está aqui, Joana se ajoelha. Nesse solene momento, em presença da morte que se avizinha, sua alma se desprende das sombras terrenas e entrevê os esplendores eternos. Ora em voz alta, profere uma prece extensa e fervorosa, perdoa todos os seus inimigos, a seus algozes. No momento em que vai morrer de uma morte horrível, abandonada por todos, quer ter diante de si a imagem desse outro supliciado que lá nos confins do Oriente, no cume de um monte, deu a vida em holocausto à verdade, quer dizer, Jesus. Ela quer ter diante de si a imagem desse outro supliciado. Os carrascos põem fogo à lenha e os turbilhões de fumaça se enovelam no ar. A chama cresce, corre, serpeia por entre as pilhas de madeira. O bispo de Beauvais acerca-se da fogueira e grita, ele abjura. Ao que Joana, já envolvida num círculo de fogo, responde, bispo, morro por vossa causa. Faltou um porém aqui. Porém, apelo do vosso julgamento para Deus. Suas vestes incendiadas se tornam uma das centelhas da imensa pira. Ecoa um grito sufocado, supremo apelo da mártir de Rouen ao mártir do Gólgota. E ela grita, né? Jesus. Esse aí seria Joana, a imagem que quer ter diante dela, e a fogueira começando. Porque a pessoa não morre na hora, né? Ela morre do coisa e da asfixia da fumaça também. O Kardec, quando na época de John Hus, ele fez isso, ele foi assim também. John Hus, antes de ser Kardec, né? Ou depois. Terá Joana sofrido muito? Aí Leon Denis fala, ela própria nos assegura que não, quer dizer, teve um contato com ela. Poderosos fluidos, diz-nos, choviam sobre mim. Por outro lado, minha vontade era tão forte que dominava a dor. O espaço todo se ilumina, ela se eleva e paira acima da terra, deixando após si um rastro luminoso. Já não é um ser material, mas um puro espírito, um ser ideal de pureza e de luz. Os céus se lhe abriram até o infinito. Legiões de espíritos radiosos vêm-lhe ao encontro ou lhe formam cortejo. E o hino do triunfo, o coro celestial da boa-vinda, repercute nos espaços siderais. Salve, salve, aquela que o martírio coroou. Salve tu que pelo sacrifício conquistaste eterna glória. Aí eu peguei uma entrevista do Divaldo que encerra o seguinte: assim, retorna Judas Iscariotes ao colégio Galileu, de onde se apartaram um dia. Estava restaurado o colégio daqueles que seguiam Jesus. O que significa isso? Que Joana era Judas. E ele estava se referindo no século XV, foi 1400 e pouco, como Joana d'Arc. Como Joana d'Arc, Judas
repara todas as situações e se encontra agora na condição de espírito puro e retorna ao colégio Galileu de um dia onde eles se apartaram um dia. E ele estava restaurado assim o colégio apostólico daqueles que seguiam Jesus. Remorso, arrependimento, expiações dolorosas e a reparação. Código penal da vida futura. É assim, graças à reparação, que a gente consegue quitar a nossa dívida conosco, com os outros e com a economia cósmica. Então era essa reflexão que eu queria trazer para vocês com o título Remorso e Arrependimento. Que a gente se abra agora a perceber a extensão daquilo que a gente faz. Se a gente perceber que a gente teve uma situação negativa, vamos aceitar as ponderações, reconcilia-te com teu adversário, volte atrás e peça desculpas, para que a gente não acumule débitos. E caso a gente não tenha percebido, e se essa percepção for somente no plano espiritual, não tem importância, porque o menininho, ele só percebeu que havia feito uma situação negativa, não enquanto ele estava fazendo aquilo com o gatinho, mas só no plano espiritual. E cada um vai ter seu momento de despertar. Então, só que a gente precisa estar atento para as nossas ações diárias. O que eu vou fazer, eu gostaria que aquela pessoa fizesse comigo. O que eu vou dizer para aquela pessoa, eu gostaria de ouvir se ela falasse para mim. Ou seja, quando a gente se coloca na posição do outro, fica mais fácil da gente perceber o alcance da situação que a gente quer atingir o outro. Então é nessa perspectiva que mesmo... Por que eu coloquei Judas? Porque é o exemplo máximo da abjeção, da traição contra uma pessoa que não tinha culpa nenhuma. Porque todos nós, no nosso imaginário, nós temos um pouco de Judas. A gente já traiu muito. A gente não é trair em termos conjugais, traiu a causa do Cristo, a gente já traiu amizade, já traiu muita coisa. Então, quando a gente percebe que esse espírito saiu de uma posição lamentável, que além de trair, ele se mata. Quer dizer, é uma situação pior ainda. E ele se reergue lá de baixo, vem e se entregou em dolorosas reencarnações, humilhantes, pavorosas, e no final ele resgata tudo, ele repara. Tanto repara que hoje ele faz parte realmente do colégio apostólico. Ele não precisa mais reencarnar na Terra. E nós, os espíritos evoluídos, ele em 15 séculos, ou 14 séculos, reparou o erro tremendo dele. E nós? Quanto tempo a gente está nessa? A gente só fica malhando Judas, mas ele já não está aqui. E os Judas interiores nossos, né? Então fica para nós essa reflexão, né? E que Jesus nos abençoe, pensando muito na misericórdia, porque ninguém está irremediavelmente perdido. Todo erro nosso faz parte do contexto da gente errar e acertar, porque nós somos imortais. Então essa misericórdia tem que ser levada em consideração, as chances que a gente tem e que a gente não sabe aproveitar. Daí a gente saber, ou procurar saber qual o sentido da minha vida, o que eu faço aqui e por que estou aqui. Agora a gente já vai poder responder. Porque, por que eu estou no lar? Por que eu tenho essa esposa? Por que ela tem esse marido? Por que esses meus filhos são assim? A gente vai começar a perceber que a gente está recolhendo frutos das nossas ações do passado. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.